Olá, o tema de nossa aula é Impacto da atividade antrópica na biosfera. E o que vem a ser biosfera? A biosfera é o conjunto de ecossistemas que compõem o nosso planeta. O termo biosfera representa a esfera da vida. É o local onde há vida em nosso planeta. A formação, a constituição da biosfera aconteceu desde a formação dos primeiros seres vivos. De acordo com Opari, isso aconteceu há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Nessa época, a Terra tinha algumas características que eram consideradas inóspitas e hoje são consideradas inóspitas, como, por exemplo, haviam apenas 4 gases, o metano, o hidrogênio, o vapor d'água e a amônia. Havia uma grande quantidade de descargas elétricas e apresentava ausência total do gás oxigênio. Essas eram as condições da atmosfera primitiva da Terra. Aí surgem os primeiros seres vivos. Segundo Opari, seres vivos com a capacidade de não produzir o seu alimento, organismos heterótrofos. E a partir da atividade metabólica, da evolução dos processos metabólicos e do surgimento de indivíduos mais complexos, essa biosfera foi se transformando. Por isso que é importante. Não esqueça, a composição da biosfera, a evolução da biosfera e a sua transformação não pode ser desvinculada à análise evolutiva dos seres vivos. Pois bem, a biosfera ela apresenta uma limitação. Essa limitação vai desde altitudes elevadas a uma profundidade que pode chegar até 11 mil metros em regiões abissais em nossos oceanos. A biosfera ela é subdividida, a gente pode dividi-la em 3 grandes ciclos: o talassociclo, o liminociclo e o epinociclo. O epinociclo compõe todos os ecossistemas terrestres, compõe todos os ecossistemas da terra firme. E cada um desses ecossistemas está na dependência do seu clima, que é o conjunto de fatores físicos que compõem essa região, esses ecossistemas. Podemos citar aqui alguns dos mais importantes ecossistemas desse ciclo, do epinociclo: a tundra, a taiga, a floresta temperada, a floresta tropical, o cerrado, caatinga, manguezais, como acontece em nossa região brasileira, em nosso país. Um outro ciclo de grande importância e grande diversidade é o talassociclo. O talassociclo corresponde aos ecossistemas dos oceanos. O talassociclo é dividido em 2 grandes domínios: o domínio bentônico e o domínio pelágico. Preste atenção. O domínio bentônico é caracterizado pela região de fundo, o fundo do oceano. E o domínio pelágico, ele representa a massa d'água do talassociclo. Cada um desses domínios é caracterizado, apresenta características específicas. E é interessante notar, e nunca esqueça disso, que as características físicas, as características em termos de temperatura, elas são bem uniformes no talassociclo. O talassociclo também ele pode ser dividido em região eufótica, onde há a presença constante da luz, e região afótica, sem luz. E quanto aos organismos do talassociclo, isso é bem específico em prova. Nunca esqueça, ele pode ter indivíduos planctônicos, nectônicos e bentônicos. Planctônicos são aqueles que não apresentam capacidade de nadar, não apresentam capacidade de se locomover. Eles ficam à mercê da correnteza. Os bentônicos são aqueles indivíduos que vivem no substrato. Mas, Sérgio, o que vem a ser substrato? No fundo, eles podem ser fixos e assim são chamados de sésseis, ou então livres, ou então errantes. Eles podem se deslocar. Imagine o caranguejo. E também podem ser nectônicos. O que são nectônicos? São os organismos que apresentam capacidade de natação, os peixes, os mamíferos marinhos. E um outro ciclo é o liminociclo. Este é constituído e compõe, melhor dizendo,
todos os ecossistemas ducícolas, todos os ecossistemas de água doce. É dividido em duas províncias, a província lótica e a província lêntica. A lótica compõe as águas correntes. Interessante que nas províncias lóticas não há uma grande quantidade de indivíduos por conta da disseminação e da correnteza. E a lêntica é aquela que representa lagoas, lagos, é de água parada. Então, não esqueça, há 3 ciclos: talassociclo, conjunto de ecossistemas marinhos; epinociclo, conjunto de ecossistemas terrestres; e liminociclo, conjunto de ecossistemas de água doce. E cada um destes ciclos é caracterizado fisicamente e em termos de biodiversidade de acordo com as suas características. A busca incessante por energia faz com que o homem, de maneira descontrolada, utilize os recursos da nossa biosfera. Por exemplo, precisamos de energia para nos alimentar, então temos que plantar. E para essa plantação, para essa aquisição grande de alimento, utilizamos muitas substâncias como inseticidas, fungicidas, que podem comprometer os nossos solos, os nossos rios, por exemplo. Há necessidade também da produção de materiais de subsistência, materiais que façam com que a gente possa utilizar, como, por exemplo, aparelhos eletrônicos, como material e maquinaria para utilização na agricultura, e com isso as indústrias têm que trabalhar de maneira intensa. E com esse trabalho intenso, acaba liberando o quê? Gases que podem proporcionar chuva ácida. É mais uma ação do homem contra o nosso planeta. E interessante também notar que a queima de combustíveis fósseis, tão falada, tão comentada na mídia, proporciona uma liberação excessiva de CO2, que é um gás estufa. Aí você me pergunta, mas o efeito estufa, ela não é boa? O efeito de aquecer a Terra não é bom? É bom, mas acontece que a liberação excessiva desse gás está fazendo com que esse aquecimento seja muito elevado e, com isso, proporciona um derretimento de calotas polares, por exemplo. E, com isso, vai proporcionar o aumento dos níveis dos oceanos. Aí você me pergunta uma outra coisa. Esse aquecimento só eleva as águas dos oceanos, comprometendo as pessoas que vivem em margens de rios, em margens de oceanos? Não. Acontece que esse aquecimento pode comprometer também o metabolismo de vários indivíduos, de vários seres vivos. E com isso, pode proporcionar um desequilíbrio ambiental em vários ecossistemas, comprometendo a biodiversidade. Portanto, não esqueça, é importante lembrarmos que a liberação excessiva de gases, a liberação excessiva de matéria orgânica, que pode proporcionar uma eutrofização nas águas. Você me pergunta, o que é eutrofizar? Eutrofizar é proporcionar, possibilitar uma diminuição no teor de oxigênio decorrente ao aumento da matéria orgânica nessas regiões. Uma outra ação perniciosa do homem na biosfera é a inserção, a introdução de animais, de seres vivos que não sejam naturais daquela região. Com isso, pode comprometer a biodiversidade local. Lembre-se que a utilização de energias alternativas, como a energia solar, energia eólica, a utilização de biocombustíveis, do etanol, são uma das medidas que podem ajudar na manutenção e na preservação de nosso planeta. Outra coisa, o controle da poluição, o controle da biodiversidade e principalmente a sua preservação depende fundamentalmente de fatores que sejam esclarecedores e da educação da população. Portanto, bom estudo e tchau!